para avisar que vai começar. Vai ser. Boa noite a todos. A alegria é imensa ver todos vocês aqui com um ar de respeito e de se sentirem bem por estarem nessa noite aqui conosco, comemorando 112 anos do jornal O Clarim, fundado por Carl Schuttel em 15 de agosto de 1905. Caros amigos, irmãos e irmãs, para prepararmos ainda mais o nosso ambiente dessa noite, nós vamos fazer uma prece. Gostaria que os amigos nos acompanhem em pensamento para que sintamos melhor do que já estamos nos sentindo. Vamos então, que nos acompanhe em pensamento. Deus, Pai de infinita bondade, sabedoria e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso irmão maior, lembrando sempre daquilo que nos ensinou. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, porque através dos seus ensinamentos, querido irmão Jesus, nosso irmão maior, graças aos seus ensinamentos é que nós estamos aqui trilhando esse caminho. Ensinamentos que nos deixou há 2000 anos, mas agora estamos despertando para uma realidade que é muito importante. E lembramos também do plano espiritual, os bons espíritos que estão conosco, trazendo essa paz, essa alegria, esse respeito. Então, para nós, comemorando essa efeméride tão importante, irmãos encarnados e desencarnados, certamente estão aqui, nos protegendo, nos amparando, como também participando dessa noite muito importante para todos nós. Queridos amigos, nós, esta noite, temos a nossa querida irmã e amiga, doutora Irvênia Prada. Dona Irvênia, ela é, rapidamente, porque se for falar todas as experiências que ela tem, vai ficar meia hora. O assunto é com ela, não é comigo. Apenas que na noite de hoje, nossa irmã, doutora Irvênia Prada, professora emérita, pós-graduada pela Faculdade de Medicina de São Paulo. Dona Irvênia é palestrante muito requisitada pelo movimento espírita do Brasil e do exterior. Nós já tivemos a alegria de estar com ela em alguma desses eventos. E acreditávamos que um dia ela viria para cá, mas graças a Deus esse dia chegou e está conosco. E uma informação muito importante. Em não havendo imprevisto, no dia 23 de setembro deste ano, mês que vem, ela deverá estar aqui novamente. Aí nós vamos, num sábado,
que vamos ter assim um seminário fazendo abordagem sobre a questão espiritual dos animais. Vale a pena vocês estarem aqui, vocês vão ficar surpresos sobre a inteligência dos animais. E assim sendo, nós convidamos que a nossa querida irmã, a doutora Hervênia, chegue até nós, que doravante a palavra é sua. Por gentileza. Muito obrigado. Pode tirar daqui, Aparecido? Pode tirar? Acho que é melhor, prefiro tirar. Prefiro tirar que eu fico mais à vontade. Não sai? Então, tudo bem. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês, revendo meus amigos aqui. E eu indico o Aparecido para representar todos eles, né? Porque somos amigos de longa data, temos os mesmos ideais de reforma íntima, de progressão dentro dos princípios doutrinários. E eu estive aqui no centenário do jornal Clarim. E agora volto nos 112 anos. Então é um prazer muito grande, não só o reencontro dos amigos, mas também a realização dessa tarefa em torno da obra de Caiba-Schutel. Eu sei que muitos de vocês associam a minha pessoa a esse trabalho com os animais, mas como já disse o Aparecido, eu virei aqui no dia 23 de setembro, vou fazer um seminário de 3 horas, aí vai ter um espaço para perguntas, nós vamos ficar bem à vontade para falar dos animais, né? Hoje também vou falar um pouquinho, mais no final da palestra, mas hoje a figura principal, as luzes estão sobre Caiba-Schutel, né? E toda a sua vida e obra. Então, toda a história do jornal Clarim começa com o nascimento desse menino. Esse menino que nasceu na bela cidade do Rio de Janeiro, no dia 22 de setembro de 1868. Mas a missão desse menino não era no Rio de Janeiro, porque aos 17 anos ele sai de lá e vem para São Paulo. Ainda morando no Rio de Janeiro, ele frequentou o Colégio Dom Pedro II, o famoso Colégio Dom Pedro II, e depois, tornando-se mocinho, tornou-se prático em farmácias, por influência do seu avô. Aos 17 anos, então, diz a sua biografia que por motivos de saúde, ele vem para São Paulo, instala-se na região de Piracicaba, de Araraquara e também aqui da região de Matão. Mas no livro Caiba-Schutel, um bandeirante do Espiritismo, está relatado que ele encontrou Matão como uma vila, como um vilarejo, não é? E depois, então, ele ajudou todo o processo de tornar-se município, a vila de Matão. E depois foi o seu primeiro prefeito. Naquela época não tinha essa designação de prefeito, ele era uma espécie de intendente, mas fazia as funções de prefeito. Bom, ele era de formação católica, mas diz também a sua história que essa formação dele não lhe respondia às perguntas do cotidiano da sua vida. Então ele começa a buscar outras filosofias, outras correntes religiosas, e por influência dos seus amigos Calixto Prado e Quintiliano José Alves, ele acaba então se tornando espírita. Dia 15 de julho de 1905, ele cria o Centro Espírita Amantes da Pobreza, que depois passa a se chamar O Clarim, né? É esse atual centro, O Clarim. Um mês depois, ou seja, no dia 15 de agosto de 1905, exatamente no dia de hoje, 15 de agosto, ele cria o jornal O Clarim. Bem, ele começa então a divulgar a doutrina espírita de todas as formas. E no dia 15 de fevereiro de 1925, ou seja, 20 anos depois do jornal Clarim, ele cria também a RI, a Revista Internacional de Espiritismo. Eu vou falar pouco de Caiba-Schutel,
Porque se nós fôssemos destrinchar toda a obra de Karl Barth Schutel, nós ficaríamos aqui uma semana ou talvez um mês inteiro, não é? Então eu vou fazer bem um resumo, porque depois eu quero falar alguma coisa, eu pensei em algumas coisas dos livros, das obras de Karl Barth Schutel. Bom, então vocês sabem que eu estou falando de Karl Barth Schutel, né? Considerado aqui em Matão o pai dos pobres de Matão, o apóstolo de Matão, o bandeirante do Espiritismo. E depois ele desencarna a 30 de janeiro de 1938, portanto, com 70 anos. E na sua lápide consta a expressão: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Já por aí a gente percebe a formação espírita de Karl Barth Schutel, porque ele está dizendo com isso da sobrevivência do espírito, né? Da antecipação à encarnação, da sua encarnação e depois da sobrevivência à própria encarnação. E o jornal Clarim? O jornal Clarim, não sei se vocês conseguem ler, eu destaquei ali o primeiro número, que é do dia 15 de agosto de 1905. Ali está escrito: O Clarim, órgão do Grupo Espírita Amantes da Pobreza. Depois eu pus aqui em letra maior para vocês poderem perceber. Depois de alguns anos, esse outro slide aqui mostra o Clarim do dia 23 de março de 1935. E ali está escrito: O Clarim, órgão de propaganda espírita, científico, filosófico e noticioso. Ele está fazendo do jornal uma réplica da própria estrutura da doutrina espírita, que é de ciência, que tem o seu aspecto filosófico e que tem a sua divulgação através do aspecto moral, não é? Então, o jornal, com essa declaração de Karl Barth Schutel, está atendendo rigorosamente os princípios da doutrina espírita, no seu caráter científico, filosófico e de divulgação através do exercício da sua postura moral. E embaixo está escrito: com grande circulação por todos os estados do Brasil. Por aí a gente vê o esforço de Karl Barth Schutel para divulgar o jornal, que contém os princípios científicos, filosóficos e até a parte noticiosa da doutrina espírita. Bom, Karl Barth Schutel escreveu muitos livros quando encarnado e também vários livros depois de desencarnado através da psicografia. Então, como nós não temos condições nem tempo de fazer um comentário a respeito de cada um dos livros, eu vou pensar 2 livros e vou ver algumas coisas do conteúdo desses livros. Então vamos lá. Eu vou tratar primeiro desse livro, A Vida no Outro Mundo. E nesse destaque que eu vou fazer um paralelo com outras obras da doutrina espírita, particularmente da codificação, e também com obras da ciência acadêmica. Então, ele traz nesse livro um conceito importante da noção da imortalidade. Ele diz assim: a noção da imortalidade é a base de todos os problemas que inflamam o cérebro e fazem palpitar o coração. É a rocha sobre a qual deverá se erguer o enorme monumento onde pontificarão a ciência e a religião, a filosofia e as artes. Eu não sei se vocês se lembram, Kardec, nas obras da codificação, ele colocou que o espiritismo no futuro será uma bandeira sob a qual estarão a ciência, a religião, a filosofia, as artes, todas as formas de pensamento, não é? Então, por aí a gente vê como Karl Barth Schutel sempre é fiel à estrutura da doutrina espírita. Ainda falando da noção da imortalidade, ele diz assim: as pessoas, de modo geral, não cogitam de seus deveres e destinos perante a imortalidade. São, entretanto, nos momentos difíceis de separação de um ente querido ou nos momentos finais de nossa vida orgânica é que nos vem o tormento dessa reflexão. E ele continua:
O meu fim, portanto, a finalidade da divulgação da doutrina espírita para ele é a consolação dos aflitos, a fé aos descrentes e a verdade aos que por ela anseiam e trabalham. Esse conceito de Kaibachuto, a respeito da imortalidade, é tão importante que eu vou fazer agora um viés aqui, um comentário, mostrando como do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista material, o ser humano teve um avanço extraordinário. Por exemplo, olha a tecnologia nas modernas construções civis. Vocês estão percebendo o que é isso? É um hotel submarino, feito lá por engenheiros civis, na região de Dubai deve ser, né? Que por aqui não é? Então, todos os ambientes desse hotel, eles estão submersos embaixo d'água. Sabe quando é que eu vou reservar um apartamento nesse hotel? Jamais. Por duas razões fundamentais. Primeiro, porque deve ser carésimo, né? E eu não tenho cacife para isso. Segundo lugar, porque não combina com a minha claustrofobia. Já pensou se você está lá jantando ou está dormindo sossegado, de repente faz um furinho lá nesse material, né? Então eu quero saber do pé no chão, eu não tenho nada a ver com isso daqui. Vamos ver mais algumas coisas rapidamente. A tecnologia espacial. Hoje nós temos sondas espaciais, tem telescópio Hubble, a gente já foi na Lua há mais de 40 anos, né? Uma coisa extraordinária. A tecnologia para vencer as grandes distâncias. Hoje nós temos trem-bala, tem avião supersônico, não é? Dizem que Dom Pedro I, para visitar a baronesa de Santos, Marquesa de Santos, né? Para descer de São Paulo a Santos, ele demorava uma semana a cavalo, né? Hoje a gente em poucas horas atravessa os mares e chega aos continentes do outro lado do mundo. A tecnologia na medicina. Hoje em dia se fazem cirurgias. Um cirurgião, vamos supor que seja especialista num determinado tema que está acontecendo aqui no Brasil. Se ele está lá na Índia ou está nos Estados Unidos, através de videoconferência, ele vê o campo cirúrgico e dá os seus palpites, né? A tecnologia na medicina. As próteses hoje em medicina são extraordinárias. Eu mesmo estou dizendo que eu sou uma mulher quase biônica, não é? Porque eu já tenho prótese na mama, eu tive um CA de mama, eu tive depois fratura aqui no quadril, eu tenho prótese de metal no quadril, então eu estou andando perfeitamente, está tudo muito bem, graças à tecnologia nas próteses. Esse indivíduo que é corredor, ele corre em velocidade maior com as próteses do que corria com as pernas orgânicas, não é? Para a gente ver a tecnologia na medicina como está avançadíssima. A tecnologia na comunicação. Hoje, com esse aparelhinho aqui, a gente está em contato com o mundo todo em tempo real. É uma coisa absolutamente extraordinária. Mas vamos ver o outro lado da conduta do ser humano. Se de um lado nós temos altas conquistas tecnológicas, nós estamos frente a graves questões sociais. A fome, a miséria, o terrorismo, guerras, conflitos, existem aí pelo mundo todo, assustando todos nós, não é? Depois, outra coisa, questões morais muito graves. A questão do aborto. O aborto está banalizado em quase todo o mundo. E nós estamos correndo o perigo dele também se banalizar aqui no Brasil. A doutora Marlene Nobre, com quem eu tive o privilégio de conviver durante muitos anos, e ela fez a faculdade de medicina em Uberaba, e durante todo o curso ela conviveu diariamente com Chico Xavier. Então, nas viagens, ela nos contava casos extraordinários da vivência dela com Chico Xavier. E ela disse que o Chico já lhe dizia naquela época: Marlene, se o Brasil um dia legalizar o aborto, o futuro do Brasil vai ser muito, muito grave. Senão, o Brasil vai ser um país florescente. Porque nós, dizia ele, ainda enquanto Brasil, não depuramos o karma coletivo da escravidão. Se nós assumirmos o karma do aborto, então o Brasil terá um destino muito, muito indesejável para todos nós, né? A eutanásia neonatal na Holanda. Quando eu comecei a viajar com a doutora Marlene para a Europa, no que ela chamava de périplo,
Então a gente ia para a Suíça, que beleza a Suíça, para a Holanda, que beleza a Holanda. Com o tempo eu comecei a receber outras notícias. Por exemplo, na Holanda, no ano 2000, nasceu uma menininha de nome Anne. Ela nasceu com malformação no cérebro, na coluna e com fenda palatina. Depois de 1 mês de 4 semanas, os próprios pais pediram judicialmente a eutanásia da Anne. Apesar de ter havido um bochicho no meio judiciário, houve a permissão. O próprio médico pediatra dela, Dr. Eduardo Verhagen, chefe do setor de pediatria do Hospital Universitário de Groningen, na Holanda, fez a eutanásia da Anne. A partir daí estabeleceu-se um viés dentro do meio jurídico. Então, todo o tempo, quando uma criancinha nasce com malformação, com paralisia cerebral, seja o que for, os pais pedem judicialmente a eutanásia, vão os paramédicos na sua casa e fazem a eutanásia da criança, né? Ele divulga esse modelo, já está contaminando a Alemanha, dizendo que é um ato humanitário, que na Holanda ocorre em média 15 por ano e que ele estima que no mundo todo devam ocorrer 600 casos e que mereceriam eutanásia neonatal, né? Uma coisa horrorosa. Na Suíça também, que é um país maravilhoso, que não tem desemprego, não tem isso, não tem aquilo, também existem clínicas de suicídio assistido. Quem tiver coragem, entra na internet e põe lá, Zurique, suicídio assistido. Eu fui me munir de coragem um dia e assisti. Às vezes, quando a pessoa quer e ela autoriza, a televisão estatal filma e divulga para quem quiser assistir, né? É uma coisa horrorosa, ou seja, a vida humana não está valendo praticamente mais nada. Então, o conceito de mortalidade que Karl-Schutel traz nas suas obras é fundamental, porque quem tem esse conceito de mortalidade não pratica o aborto, não faz eutanásia neonatal e não permite o suicídio assistido, né? Bom, vamos ver mais alguma coisa. Mas isso não é de hoje. Olha o que Leon Denis diz no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é de 1908. Ele diz, as instituições humanas nada ensinam a respeito do que mais precisamos saber, porque a ciência analisa o mundo exterior, e é o que nós estamos fazendo, conquistas tecnológicas, materiais, mas não valorizamos a formação do nosso meio interior. Então eu costumo dizer que o ser humano de hoje está como as galinhas da chácara do meu avô. Eu sou nascida numa cidade perto aqui, o meu avô tinha uma chácara pequena, a cerca era baixinha, então as galinhas da chácara do meu avô voavam para a chácara do outro lado e vice-versa. Então recomendava-se naquela ocasião que se cortassem as penas de uma asa só de um lado. Aí a galinha ficava desestabilizada, ela não conseguia voar. Eu acho que nós, seres humanos de hoje, estamos como as galinhas da chácara do meu avô, com a asa do intelecto bem desenvolvida e a asa da moralidade pouco desenvolvida, né? Bom, então, esse contexto todo do suicídio assistido, da eutanásia neonatal, do aborto, eu vou focalizar só o aborto. Em que contexto o aborto se acha inserido? Ele se acha inserido no contexto dos valores morais, né? E dentro desses valores morais, nós vamos no Livro dos Espíritos, na questão 629. Kardec pergunta, o que se deve entender por moral dentro do conceito espírita? E os espíritos respondem, a moral é a regra da boa conduta. É através dela que o homem deve praticar o bem e para o bem de todos. Então, dentro desse princípio moral, de fazer o bem e para o bem de todos, está contemplado o princípio da imortalidade. Porque se eu conheço a realidade do espírito, sei que ele vem de um processo encarnatório anterior, que ele tem uma programação encarnatória para as encarnações posteriores, eu tenho que respeitar a vida em todo o contínuo, como dizia a doutora Marlene Nobre, desde a concepção, depois o embrião, o feto, a criança, o adulto, o jovem, até a senilitude, porque o ser humano começa no zigoto e termina com a exaustão dos órgãos, né? Como diz o próprio Livro dos Espíritos. Bom, então, essa noção da imortalidade, tão defendida por Karl-Schutel, ela permeia todo esse comportamento que eu estou trazendo para vocês. Então, o comportamento das conquistas materiais está ótimo, mas nós temos que nos voltar para conceitos
que visem os nossos valores morais, porque assim nós vamos escolher condutas que não visem nem o aborto, nem a eutanásia, nem o suicídio assistido, nem a pena de morte e outras coisas paralelas. Nesse livro ainda, Karba-Shuter tinha uma grande preocupação com o caráter materialista da ciência acadêmica, né? E isso bate muito bem com o Livro dos Médiuns, capítulo 3, quando Kardec fala do método, porque o método de investigação da chamada verdade, se ele tem um viés materialista, ele vai por um caminho, se ele tem um viés espiritualista, ele vai por outro caminho. Então, nessa preocupação que Karba-Shuter mostra em relação à ciência materialista, ele está em uníssono com a obra da codificação, que é o Livro dos Médiuns, no seu 3º capítulo. E na ciência acadêmica, a própria ciência acadêmica está se cansando do caráter materialista da ciência, porque em 2014 aconteceu um manifesto que foi assinado por mais de 100 cientistas do mundo todo. É um manifesto para uma ciência pós-materialista, porque ele diz assim: os recursos da ciência materialista não respondem mais, não correspondem mais à expectativa do ser humano. Então nós temos que ir para um modelo, agora um paradigma pós-materialista, que vá a caminho do paradigma espiritualista. Ele é assinado pelo Dr. Schwartz, pelo Mário Beauregard, pela doutora Liza Miller e por mais de 100 cientistas que não aguentam mais o caráter materialista da ciência acadêmica. Ou seja, já naquela época, Karba-Shuter estava antecipando o que vai acontecer a curto prazo com a própria ciência materialista. Nesse livro ainda, ele fala da existência do perispírito, que ele chama de corpo da alma. Olha que nome bonito, não é? Porque, na realidade, quando o indivíduo está desencarnado e os médiuns videntes veem esse espírito, ele não está vendo o espírito, ele está vendo o perispírito, que ele chama de maneira muito adequada de corpo da alma, né? E eu fico muito surpresa dele usar esse termo. Olha, ele chama o corpo da alma de campo de organização da matéria. Cita Gabriel Delane no seu livro Evolução Anímica, mas ele usa muito esse termo campo. Eu fiquei surpresa, porque alguns anos atrás, quando começou essa coisa de física quântica no meio espírita, e a doutora Marlene me designou para fazer algumas palestras, que eu tinha que entrar nisso. Então eu recorri a uma amiga, a doutora Cristina Abdala, é professora de física lá na Unesp, em São Paulo. Eu liguei para ela e falei: Cris, você pode me dar uma noção do que é a física quântica, para eu não chegar nas palestras e não falar bobagem? Ela me recebeu de maneira muito gentil na casa dela por 2 longas tardes e me deu alguns conceitos fundamentais. Um deles foi assim: ela disse: Irvênia, todo tipo de informação se transmite por campo. Por exemplo, eu estou falando aqui para vocês, então tem assim umas ondinhas que vão até o ouvido de vocês, vai por esse microfone, é tudo campo, não é? Então são umas coisinhas que se comportam como ondas e vão indo e transmitem a informação. Então, quando se fala em campo, a ciência de hoje, eu vou citar 2 autores importantes. O Dr. Hernani Guimarães Andrade, cientista brasileiro, que criou a noção do modelo organizador biológico, que é muito parecida com a noção de perispírito. Dizia ele: esse modelo organizador biológico é um campo eletromagnético que serve de base, que serve de estrutura para a formação dos seres orgânicos. E o Rupert Sheldrake é um biólogo inglês que também trabalha nos Estados Unidos. Ele criou a noção dos campos mórficos, que é a mesma coisa, diz ele: cada ser, independente da espécie, tem um campo mórfico que é o organizador da sua estrutura material, orgânica. E ele ainda acrescenta o seguinte: os campos mórficos, eles têm ressonância, como se fossem bracinhos que um campo se emenda com outro campo, através do que a informação contida num campo mórfico, ela pode passar para os outros campos mórficos, né? Até eu concluí, numa leitura pessoal,
que essa ressonância dos campos mórficos do Rupert Sheldrake deve sustentar o princípio do inconsciente coletivo, né? De que falam alguns psiquiatras. Então, a noção de campo, eu fico surpresa de Karl naquele tempo, já usar essa noção de campo como organizador da matéria, né? E a ciência de hoje está falando sobre isso. Então, quando a gente fala disso tudo, eu falei dessa ciência materialista, falei da questão da imortalidade, esses conceitos todos são importantes na consideração do que seja feito o anencéfalo. Eu estive com a doutora Marlene em setembro de 2008 no Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, numa audiência pública que aconteceu lá a respeito da decisão se iria ser aprovado ou não a legalização do aborto do anencéfalo. Vocês se lembram disso? Bom, não preciso dizer que eu fui lá, fiz uma exposição para os ministros, a doutora Marlene também, outras pessoas também. Eles não ouviram nada porque o aborto do anencéfalo foi aprovado, né? Mas vejam bem, olha, na visão espírita, no Livro dos Espíritos, o item 355b, Kardec pergunta: toda criança que sobrevive tem necessariamente um espírito encarnado? Olha a noção de espírito trazida já por Karl. Resposta: o que seria ela sem o espírito? Não seria um ser humano. Então, esse princípio organizador biológico do Dr. Hernani, esse campo mórfico do Sheldrake, esse campo organizador de que falava Karl, tem tudo a ver, porque se a criança não tiver o seu espírito acoplado ao corpinho físico que está se formando, não tiver o perispírito que vai dar a organização dessa matéria orgânica, não vai resultar um corpinho de ser humano, não vai haver funções viscerais, não vai haver batimento cardíaco. Então, essas noções todas são fundamentais no momento da gente escolher se vai ser a favor ou vai ser contra o aborto do anencéfalo, né? Então, a doutora Marlene Nobre, na Folha Espírita, de número 368, ela escreveu um artigo dizendo o seguinte: olha, os corpos para os quais poderíamos afirmar que nenhum espírito estaria destinado seriam dos fetos teratológicos monstruosos, que não têm nenhuma aparência humana nem órgãos em funcionamento. Então, mesmo que se forme no útero materno alguma coisa, alguma estrutura orgânica, se ela não tiver a forminha de um corpinho orgânico, se ela não tiver órgãos em funcionamento, ela não terá um espírito acoplado ali e nem o espírito como campo indutor da formação do corpo físico. Vocês estão percebendo como essa noção da imortalidade é importante, né? E ela já foi trazida por Karl há muito tempo. Então, nesse cérebro humano, na realidade o termo correto seria encéfalo, eu marquei aí com essa linha amarela o que o anencéfalo teria quando ele forma um corpinho humano e tem funções viscerais. Se ele tem um desenvolvimento organizado do corpo físico, se ele tem batimentos cardíacos e outras funções viscerais, ele tem pelo menos essa parte mais profunda do cérebro, que Calderaro, no livro No Mundo Maior, explica André Luiz. Chama de cérebro inicial e explica que ali é o cérebro que tem funções automatizadas, instintivas, é responsável por toda essa parte de organização do corpinho físico. Então, o feto anencéfalo, se ele tem um corpinho com forma humana, se ele tem órgãos em funcionamento, se ele tem batimento cardíaco, ele tem pelo menos o cérebro, o chamado cérebro inicial. Nesse livro que eu editei recentemente, publiquei recentemente, que escrevi junto com o Dr. Décio Iandoli Júnior e com o Dr. Sérgio Lopes, lá do Sul, eu trouxe um exemplar para o Aparecido, né, Aparecido? Eu trato desse assunto com mais detalhes, viu, para quem tiver interesse. Bom, nesse livro ainda, Karl Schutter fala no capítulo Em Busca da Verdade, e eu fico surpresa da ampla citação de literatura pertinente que ele faz. Então ele vai citando, olha, escolas de Leucipo, de Epicuro, John Locke, Aristóteles, Condillac, Helvécios,
Holbach, Molescott, Buchner, Carl Vogt, e assim por diante, uma porção de gente. E eu digo, meu Deus, tem autor aqui que eu nem sei de quem é. Alguns eu conheço. Mas eu fico pensando se ele tinha todo esse conhecimento da literatura ou se ele era inspirado pelos bons espíritos, né? Porque a citação que ele faz de literatura pertinente, não só dentro da área espírita, mas também da ciência acadêmica, é absolutamente impressionante, né? É mais uma coisa aí que caracteriza a obra de Karl Barchutel. Mas eu vou passar para outro livro. Agora eu vou falar um pouquinho dos animais, né? Na Gênese da Alma. Esse livro, Gênese da Alma, a primeira edição é de 1924. Eu também fico surpresa com muitas coisas que Karl Barchutel fala já nessa época e que depois a própria ciência acadêmica, depois de muitas décadas, é que vem falar sobre isso. Vocês querem ver? Ele diz assim, olha, o único intuito deste livro é demonstrar a imortalidade da alma. Olha ele insistindo outra vez com a imortalidade da alma. Porque o conceito de imortalidade é muito importante. Porque se a pessoa não tem esse conceito de imortalidade, ela parte para o terreno materialista, as suas escolhas serão outras, né? E, portanto, a vida eterna. É nosso dever de espíritas, né? Subentenda-se, traçar as linhas gerais da evolução e expor com clareza a doutrina que propagamos. Então, nesse capítulo, Nos Degraus da Evolução, ele diz assim, olha, a falta de estudo, aliás, dentro do meio espírita, às vezes eu vejo com pesar muito pouco estudo, né? Quando eu falo alguma coisa dos animais, as pessoas dizem, Vênia, não tem nada na doutrina espírita sobre os animais. Eu falo, meu Deus, nunca leram nada das obras da codificação, nem de André Luiz, nem de nada. Porque tem muita informação, né? Então, a falta de estudo, de observação, de meditação, a ignorância presunçosa permitiu o destaque do homem, classificando-o como um ser à parte na criação. Então, citando Aristóteles, tem aquela famosa pirâmide aristotélica, né? Aristóteles considerava nessa pirâmide, metaforicamente considerada, os seres mais primitivos na base, depois vai ficando mais organizado, vai subindo, e o ser humano lá em cima, em destaque. Naquela época também se acreditava no geocentrismo. Então, vocês imaginem, a Terra era o centro do universo e o ser humano estava lá no alto da pirâmide aristotélica, ou seja, eles se consideravam ser à parte, não é? Mas depois esse conceito caiu completamente. Bom, nesse outro capítulo, Ligeira Crítica da Psicologia Humana nos Campos de Marte, ele fala em detalhes de episódios da Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 18, né? E ele diz assim, só em Paris, 14 mil cães foram mobilizados, muitos condecorados por atos de bravura, coragem e abnegação. Olha que beleza, né? Os cães serem condecorados. Olha a conclusão que ele tira. Em vista dos fatos, não há dúvida que o cão possui uma alma. Sendo inteligente, essa inteligência não pode deixar de ser atributo do espírito. Aliás, é o que está no Livro dos Espíritos, na questão 24 e também na 76, dizendo que a inteligência é atributo do espírito e não da matéria, né? Vamos continuando aqui. Quando ele fala desses episódios da Primeira Guerra Mundial, ele cita o caso de cães enfermeiros que localizavam feridos, levavam medicação. Ele fala dos cães soldados que farejavam de longe o inimigo, ajudavam também nas batalhas, os cães carteiros que levavam cartas, documentos, avisos, recados, os cães companheiros, fiéis amigos nos piores momentos, né? Tem várias fotos nos livros especialmente naquele Karl Barchutel, o Bandeirante do Espiritismo, de soldados com seus animais, fiéis nos momentos mais difíceis da guerra, né? Mas tem um caso que eu destaquei nesse capítulo, O Cão de Aubry. Então, estamos na França, no século XIV, rei Carlos V.
Então tem um indivíduo lá que é o Aubry de Montdidier, era um nobre, e ele foi assassinado pelo seu amigo Macaire, que era invejoso, invejava dele, na presença do seu cão. Então, Montdidier foi assassinado na presença do seu cão por esse fidalgo Macaire, que se dizia seu amigo. Bom, então o que aconteceu? O Macaire enterrou o Aubry onde ele foi morto. E o cão ia para a cidade, ficava lá nas casas das pessoas que eram da família de Montdidier e voltava lá para a floresta onde ele estava enterrado. E ele fazia isso com tanta frequência, e o Montdidier tinha sumido, que as pessoas começaram a se incomodar com isso. Então, foram atrás do cachorro e encontraram o corpo do Montdidier, né? E depois, outra coisa que observaram é que num dia em que estavam algumas pessoas reunidas, inclusive o assassino, o cão mostrou-se feroz, teve uma atitude de ferocidade em relação ao assassino. Eles começaram a associar uma coisa com a outra. Como o Montdidier era muito amigo do rei, era um pupilo do rei, o rei então convocou o Macaire, que era o assassino, pôs na frente do cão e pôs os dois juntos, e o cão foi se mostrando feroz, até que numa cena de violência o Macaire acabou confessando que tinha assassinado o Montdidier, né? Então é famosa essa história do duelo entre Macaire e o cão. Inclusive ela consta de algumas publicações, isso, e também essa cena está reproduzida em Salão do Castelo de Montargis, na França. Então vocês podem ver lá que o Macaire está assim meio assustado, né? E o cão pulando em cima dele. Então a conclusão a que Caibachútel chega é que é impressionante, né? Porque ele diz assim, olha, se naquele corpo do cão de Montdidier não existisse um espírito, uma alma racional e sentimental, eu quero que vocês guardem bem isso, uma alma racional e sentimental, ele não poderia externar os grandes sentimentos que eternizaram seus feitos. Vamos explicar isso à luz da neurociência. Então vamos lá. André Luiz, no Mundo Maior, capítulo 4, eu vou falar primeiro de André Luiz, porque tudo que Calderaro fala aqui também é de caráter científico. Então ele diz assim, olha, primeiro eu vou passar aqui embaixo, espera aí. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, à medida que o cérebro foi se construindo em 3 blocos, cada bloco correspondendo a um dos andares da casa mental, isso consta dos capítulos 3 e 4 do livro No Mundo Maior de André Luiz, e o mentor é Calderaro. Então, esse primeiro andar que Calderaro chama de cérebro inicial, ele tem a ver lá com a parte emocional também, além de outras funções também com a parte emocional. E o terceiro andar da casa mental, que corresponde aos globos frontais, tem a ver com a parte racional, com a parte cognitiva. Bom, vamos em frente. Com base nisso, eu acabei escrevendo o meu primeiro livro em relação aos animais, que se chama Alma dos Animais. O que eu fiz? Eu peguei e comparei o sistema nervoso central dos animais com o sistema nervoso central do ser humano. O que eu vi lá? As diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa. Imagina que cada neurônio é um tijolinho. Aquele brinquedinho que a gente compra para as crianças, o tijolinho de madeira. Se você pegar alguns tijolinhos, você faz uma casinha pequena. Se você pegar mais tijolinhos, faz uma casa maior. Se pegar muitos tijolinhos, faz um castelo. Assim é a progressão do cérebro na sequência da fieira animal até chegar ao cérebro humano. É uma questão de quantidade e não de qualidade, né? Bom, vamos para frente para explicar a importância de Caibachútel ter dito que o cão de Montdidier, para fazer o que fez, ele tinha que ter tido uma alma racional e sentimental. Então, a neurociência hoje considera como muito importante a conversa bioquímica, neural,
entre o sistema límbico, que é aquela parte do emocional, e os lobos frontais, que representam a parte do cognitivo, do racional. A doutora Rita Carter, nesse livro Mapping the Mind, editado no ano 2000, ela analisou o caso de um paciente do Dr. Antônio Damasio, que é outro neurocientista português radicado nos Estados Unidos. Esse paciente de nome Eliotti, ele teve um tumor e na excisão cirúrgica do tumor romperam-se as ligações entre o sistema límbico, que é emocional, e o lobo frontal, que é racional. O que aconteceu com o Eliotti? Ele perdeu a capacidade de registrar as suas emoções no lobo frontal e tomar consciência delas. Então ele dizia que não sentia nada quando via, por exemplo, cenas de incêndio, cenas de acidentes. Também ele perdeu a capacidade de escolher não só as coisas mais simples do cotidiano, por exemplo, começava a aparecer nuvens negras, ele não sabia se pegava o guarda-chuva para sair ou não, até os problemas mais complicados da sua vida. Então, em neurociência hoje tem-se a noção de que o indivíduo, quando escolhe alguma coisa e diz que é de maneira imparcial, que é racional, essa racionalidade não é pura, ela tem sempre uma base emocional, né? Por essa razão, até a doutora Candice Pert, que é uma cientista norte-americana, ela faleceu há uns 2 anos, nesses 2 livros dela, Moléculas da Emoção e Conexão Mente, Corpo e Espírito, ela fala do papel das emoções, né, em todo o comportamento do nosso corpo físico, inclusive nas chamadas decisões racionais, né? Então, nessa conversa entre o sistema límbico e o lobo frontal, André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, capítulo 13, que é de 1958, ele diz assim, olha, a partícula de pensamento é passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem e para o mal. Então, não só em outras obras espíritas, como é o caso das obras de André Luiz, como na ciência acadêmica, eu citei para vocês a doutora Candice Pert, eu citei a doutora Rita Carter, que são neurocientistas, estão dizendo que existe uma conversa neural entre a parte do cérebro que é emocional e a parte do cérebro que é racional. Olha, Caibar Schutter já falou isso nesse livro, na época em que foi editado, né? Está falando que o cão de Montdidier, ele só conseguiu fazer o que fez porque tinha uma alma racional e sentimental. Eu não sei como é que ele chegou a isso, porque ele, do que eu sei, ele não era neurocientista, né, Aparecido? Não é? Mas você veja como ele tinha noção das coisas e como certamente ele foi inspirado pelo plano espiritual para dar uma noção tão precisa que hoje tem respaldo na neurociência da atualidade, né? Eu gosto muito desse gaúcho, Mário Quintana, eu gosto muito de fazer palavra cruzada, especialmente do duplex. Aqui tem umas coisas dos dizeres, vai formando uma frase. E um dia eu estava formando isso e formou uma frase de Mário Quintana, a imparcialidade não existe. Eu falo, meu Deus, o que faz os poetas também ter essa noção de neurociência sem serem neurocientistas, né? Aliás, o doutor Hermínio Miranda, que é autor de mais de 30 livros dentro da literatura espírita, ele sempre dizia assim, os poetas, os artistas, eles já sabem aquilo que os cientistas ainda estão procurando, né? Tem uma sensibilidade muito maior. Mas não é bonito isso, a gente associar as coisas da obra espírita com outras obras espíritas e com obras da ciência acadêmica, né? Tudo isso valoriza de muito o trabalho, então, de Caibar Schutter. Nesse livro ainda da Gênese da Alma, quando ele fala da inteligência, do instinto, do raciocínio e da memória, ele diz assim, todos esses atributos do espírito humano encontramos-los também nos animais, o que vem confirmar que o animal tem uma alma imortal, perfectível. Ora, faz muito pouco tempo dentro da ciência acadêmica que os cientistas, mesmo materialistas, começaram a admitir isso, né? Então, em 1924, Caibar Schutter já reconhecia nos animais a existência de uma alma imortal e perfectível. Ele dizia assim, concluindo,
claro está que a alma aperfeiçoada do animal começa novo tirocínio na humanidade, donde ainda se conclui que o homem também atravessou a escala zoológica para chegar a ser homem. Ora, o que Caibar-Schutel está dizendo aqui, eu vou mostrar para vocês onde tem respaldo, quer ver? Bom, na obra espírita mesmo, Livro dos Espíritos, questão 606A, Kardec pergunta: a inteligência do homem e a dos animais emanam de um princípio único? Vamos voltar à questão 27 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos dizem que só existem 3 elementos no universo: o Criador, o princípio material afeta a matéria e o princípio inteligente afeta o espírito. Ora, quando Kardec faz essa pergunta, se a inteligência do homem e dos animais emanam de um princípio único, a que princípio ele está se referindo? Ao princípio inteligente ou espiritual afeta ao espírito, né? Na própria pergunta ele já está dizendo que os animais têm espírito, né? Que é o mesmo princípio. Olha a resposta: sem dúvida nenhuma, mas no homem ela passou por uma elaboração. Vamos a outra questão. Questão 607 do Livro dos Espíritos. Kardec faz a mesma pergunta: onde compra o espírito humano, essa primeira fase? Resposta: numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade, né? Depois ainda, olha Emmanuel dizendo: o animal caminha para a condição de homem, tanto quanto o homem caminha para a condição de anjo. Emmanuel em Alvorada do Reino. Então, respaldo do que Caibar-Schutel disse em alguns lugares da obra espírita. Vamos ver na ciência acadêmica. O que diz a ciência acadêmica sobre isso? A ciência acadêmica diz assim: olha, o gênero humano com várias espécies evoluiu do Australopithecus. Essa palavra tem duas raízes. Austral quer dizer sul, Pithecus quer dizer macaco. Fósseis de macacos de postura já semi-ereta, encontrados no sul da África, há mais ou menos 3,5, 4 milhões de anos atrás, são hoje considerados o ramo de primata precursor das espécies do gênero humano. Não é o que Caibar-Schutel disse lá atrás, né? Então a própria ciência acadêmica hoje está confirmando o que está na obra espírita, no Livro dos Espíritos, que está em Emmanuel e que está em Caibar-Schutel também. Bom, a figura de Caibar-Schutel é tão extraordinária que faz quase 80 anos que ele desencarnou. A maior parte das pessoas aqui não o conheceram e todos têm o maior respeito por ele, não é? Tanto que ele tem um busto aqui em Matão. Amanhã eu vou dar uma passadinha lá para ver também, viu, Aparecido? Tem um busto, tem o memorial Caibar-Schutel, olha que coisa mais bonita, né? Tem salas temáticas. Todos aqui já visitaram o memorial Caibar-Schutel? Sim? Amanhã eu vou visitar, já agendei. Então, olha, tem salas temáticas com a produção intelectual de Caibar-Schutel, o seu trabalho como divulgador da doutrina espírita, que contemplam o jornal Clarim, a Revista Internacional de Espiritismo, os livros por ele escritos. Tem sala temática sobre a sua atuação social, com a farmácia Schutel, as obras de caridade. Um ambiente que representa a linha do tempo da sua história de vida e atuação política. O seu dormitório mantido na forma original. A sala principal que apresenta a relação de Schutel com a doutrina espírita. Olha quanta coisa, né? Quanta coisa aí representando a obra de Caibar-Schutel. Eu trouxe algumas fotos que devem mostrar saudade nas pessoas daquele tempo, né? Olha Caibar-Schutel aí, segundo o texto, é um Fordinho 28. Lá na minha cidade tinha um senhor que tinha Fordinho 29, né? Não sei se é o mesmo. Caibar-Schutel é o volante do seu Ford 28, em 25 de outubro de 1931, adquirido após aposentar o seu cavalo de nome Cabrito. Porque dizem que ele andava primeiro numa mula, depois nesse cabrito, e depois aposentou o cabrito e comprou o Fordinho, né? Fordinho. A farmácia Caibar-Schutel, oficinas do Clarim, o centro espírita. Quanta coisa que essa criatura fez, né? Eu acho que a mala que ele levou lá para o plano espiritual, ele acho que precisou de vários
como é que se chama? De várias pessoas ajudando a levar toda essa bagagem para lá, né? De todas as obras que ele fez. E eu vou terminar essa parte de Caibar Schutel com uma mensagem recebida durante o encerramento do 15º Congresso Espírita de São Paulo, promovido pela USA em Franca, no dia 1º de maio de 2012. Olha o que Caibar Schutel diz. Se existe uma expressão fecunda de gratidão à luz do Espiritismo, que nos libertou da ignorância e dos vícios morais, ela pode ser reconhecida no trabalho consciente e ardoroso da sua divulgação. Aliás, Emmanuel fala que a maior forma de caridade é a divulgação doutrinária, porque ela liberta as consciências, e libertando a consciência, o indivíduo aí pode escolher de maneira adequada. Lembra da questão 629 do Livro dos Espíritos? Fazer a escolha pelo bem e para o bem de todos. Olha que coisa mais simples, não é simples isso? Né? Fazer o bem e para o bem de todos. Mas parece que as coisas mais simples são as mais difíceis, né? Então, vamos guardar essa frase, fazer o bem e para o bem de todos. Bom, continua ele. O Espiritismo é o clarim matinal que anuncia a era da regeneração tão aguardada, como o radioso sol a que todos alcança, para a efetiva libertação espiritual do nosso globo. Mãos à obra, diz ele, com Jesus e Kardec, assinado Caibar Schutel. Muito obrigada, Caibar Schutel, por toda a sua obra enquanto encarnado e por tudo que ele anda fazendo também lá no plano espiritual, né? Bom, eu vou agora me valer de um capítulo do seu livro Gênese da Alma e vou fazer a mensagem final, viu? Então, vamos lá. Não sei se vai sair uma musiquinha, mas se alguém tiver condição de pôr uma musiquinha de fundo, fica melhor. Bom, Gênese da Alma de Caibar Schutel, o capítulo se chama Apelo em Favor dos Animais. Eu vou fazer um resumo. Ele diz assim: vós que vedes luzes nestas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerreis os pássaros em gaiolas, renunciai às caçadas. Acariciai os vossos animais, dai-lhes remédios na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos de que os animais são seres vivos que sentem, que pensam, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem, que envelhecem. Os vossos animais são companheiros de existência terrestre. Como vós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares, sede benevolentes para com eles, como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus. Diante dessa verdadeira oração de Caibar Schutel em favor dos animais, nós só temos que dizer a Jesus que nasceu num estábulo cercado de animais. Será que o fato de Jesus ter nascido num estábulo cercado de animais não quer dizer nada para nós? Será que até hoje nós não entendemos esse recado, né? Então nós dizemos a Jesus: Mestre amado, fortalece o nosso espírito na busca do bem, na busca da verdade, fortalecendo essa noção da imortalidade, fazer com que nós escolhamos sempre fazer o bem e para o bem de todos, infundindo em todos os nossos sentimentos a luz do seu imenso amor. Jesus abençoa o nosso esforço, a nossa boa vontade, porque é tudo que nós podemos oferecer a essa grande obra da divulgação da nossa abençoada doutrina espírita. Pessoal, muito obrigada pela atenção, boa noite a todos.
Estamos muito gratas, Irvênia, pelas palavras que você trouxe para todos nós. Creio que estamos aqui todos repletos assim de conhecimentos maiores e principalmente, né, aquele carinho por todos os reinos, né, que nos antecederam e o respeito, que é o que ele nos mostrou. Só gostaria então, como a prece já foi maravilhosa, nós só vamos fazer um sorteio de 2 livros. Opa, esqueci os livros. Livro do Caibar, Parábolas e Ensinos de Jesus. Então, vamos lá. Número 47. Número 138. 138. 138 está no jornalzinho, gente. Quem recebeu o jornalzinho? Não? Hã? Ah, então. Vê um pouquinho mais baixo. Eu creio que chegou. 99.